Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nada temeremos, tudo enfrentaremos, pois Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nada temeremos, tudo enfrentaremos, pois Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ainda que os problemas venham nos cercar, ainda que a tristeza venha de nós se aproximar, ainda que o inimigo tente nos derrubar, Deus, a rocha firme, vai nos sustentar. E todo mal por nós sim vencerá. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nada temeremos, tudo enfrentaremos, pois Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ainda que os problemas venham nos cercar, ainda que a tristeza venha de nós se aproximar, ainda que o inimigo tente nos derrubar, Deus, a rocha firme, vai nos sustentar. E todo mal por nós sim vencerá. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nada temeremos, tudo enfrentaremos, pois Deus é nosso refúgio e fortaleza. Nada temeremos, tudo enfrentaremos, pois Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. Boa noite, meus queridos. Mais um domingo, mais uma oportunidade de compartilhar a palavra de Deus através desse vídeo. E eu gostaria de ler com vocês nessa noite um texto que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 12. Apenas 3 versículos, do verso 1 até o verso 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Meus queridos, eu queria contar uma história para vocês rapidinho, né? Antes de olhar para o texto propriamente dito. Em 2014, né? Eu quis ser um pouco aventureiro na área da corrida. Eu já tentei vários esportes. Se falar com a minha família, vocês vão dar risada, né? Com os colegas de trabalho, vão dar risada, porque eu sou aventureiro dos esportes. Já tentei um monte de coisa, né? Um pouquinho de cada. Mas nessa época, 2014, né? Vendo alguns companheiros de trabalho ali engajados na corrida, eu resolvi ser um corredor também. Então eu treinei um pouco e malemar eu corria 5 quilômetros. Mas tinha uma corrida famosa, né? Tem uma corrida famosa, esse ano não teve por conta da pandemia, mas todo ano tem uma corrida famosa na minha cidade, chamada General Salgado. E é uma corrida que muita gente se envolve. E eu, malemar, né, corria 5 quilômetros, resolvi me inscrever para os 10 quilômetros. Foi uma aventura tremenda, meus queridos, tremenda. Mas foi interessante isso na minha vida. Era muito legal porque eu achei que eu estava bem, né? Eu achei que eu estava dando minha corridinha ali, que ia ser uma trajetória ali tranquila, mas não foi isso, né? Eu no meio da multidão eu olhava, né, gente para tudo quanto é lado, né? E com certeza uma turminha mais velha do que eu já, uma turminha já com um tempinho mais de caminhada, estava ali firme, né? E eu falei, opa, vamos para cima. E começou a corrida. E saí correndo. E no meio da corrida, mais ou menos, né, eu já estava meio perdido, né, cansado já e falando, meu Deus do céu, nunca imaginei que 10 quilômetros fosse tão distante assim, né? Tão grande esse percurso de 10 quilômetros, porque na minha cabeça 10 quilômetros, né, ia ser tranquilo, mas nada. Foi muita corrida. Eu lembro que para essa corrida, né, eles fecham várias ruas, né, fecham vários quarteirões para que os corredores passassem, né? Mas quando eu fui chegando já, né, mais para o final da corrida, o trânsito já estava meio que liberado. Eu que tinha que esperar os carros passarem, tá certo? Mas qual que é a coisa interessante de tudo isso, né? Eu fui lá, corri, cheguei no final. Cheguei nos 10 quilômetros e a prova disso, tá? A prova, que eu não estou mentindo, é essa medalha aqui, né? Tem uma medalha de General Salgado, 2014, né? Uma corrida de 10 quilômetros. Mas olha só, por que eu estou contando essa história? É porque não foi fácil, né? Eu lembro que no final ali, eu correndo já, passaram alguns conhecidos, né? E falando, vai Juliano, caminha, né? E eu já lá quase morto. E quando eu vi a retinha final, eu achei que estava dando um gás, mas na verdade não estava nada. Eu fui comendo trotinho devagar, cheguei lá quase morto no final, mas a medalha está aí para contar a história, né? A medalha está aqui para provar que não é mentira, que eu fiz essa trajetória de 10 quilômetros, né? Isso em 2014, nunca mais me aventurei. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, né? Cheguei em quarto lugar. De trás para frente.
Apenas 3 pessoas chegaram depois de mim, né? Então foi uma aventura, no final, cômica, né? Mas de grande desafio. Eu fiquei feliz de cumprir aquela prova. Eu fiquei feliz de chegar no final, de ter cumprido com toda a dificuldade que eu tive, mas me senti bem. Mas por que eu estou contando essa história? Porque o texto que eu li de Hebreus fala de uma corrida. Né? Fala de uma corrida na vida. E essa corrida, né, é uma corrida cristã. É a jornada de fé. É uma jornada de todos aqueles que se envolvem com Jesus, que se envolvem, que são tomados, levados a essa vida cristã. E é interessante, porque a corrida, entenda uma coisa, tem os espectadores, tem gente que só olha, tem gente que só observa, e tem gente que não está nem aí para a corrida, mas tem aqueles que correm. E todo cristão, ele é engajado nessa corrida, porque é a corrida da vida cristã, é a corrida da fé. E o texto bíblico nos chama a atenção para uma coisa interessante, meus amados, porque o texto fala que a gente deve correr, né? Corramos com perseverança. Por que eu estou lendo esse texto nessa noite? Por que eu estou dizendo e falando disso? Porque muita gente se envolve na caminhada cristã, mas quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, quando vem os problemas, desanimam e querem olhar para trás. Eu lembro naquela corrida que eu fiz da General Salgado, que tinha sempre uns pilantras, né? Que cortaram o caminho. Só que não tem valor nenhum, porque você tinha um GPS ali para mostrar o caminho que tinha que fazer. Então a grande verdade é que na vida cristã também não dá para cortar o caminho. Na vida cristã nós somos envolvidos numa corrida e essa corrida tem desafios e essa corrida tem obstáculos e essa corrida tem dificuldade. Tem sim. E por isso nós somos chamados a perseverarmos, a insistirmos, a continuarmos apesar de tudo que se passa, a andarmos com foco no final da corrida, olhando, olha só, o que me aguarda lá no final. Na minha corrida da General Salgado, eu tinha essa medalha, mas não tinha quase ninguém me esperando mais lá não. Mas na vida cristã, há uma coisa maravilhosa no final dessa corrida, que é a eternidade com Deus, a eternidade com o Pai. Todos nós que somos chamados a essa corrida, todos nós que somos inseridos nessa corrida, meus amados, precisamos ter em mente que essa corrida é uma corrida de perseverança. É uma corrida em que a gente precisa olhar para frente, olhar para trás naquilo que traz sentido para nós, no aprendizado, mas olhar para frente naquilo que traz esperança e direção para a nossa vida. Precisamos correr. E quando eu olho para esse texto, né, 3 coisas me saltam aos olhos nesses 3 versículos sobre essa corrida. E a primeira delas é que essa corrida cristã, essa perseverança, essa dedicação a essa corrida, ela envolve um olhar para aqueles que já correram, que já tiveram a sua jornada de fé, que já enfrentaram as suas lutas da vida e aprendemos com ele. Nessa carta aos Hebreus, né, o capítulo anterior, o capítulo 11, é conhecido como o capítulo que fala dos exemplos, né, os primeiros heróis da fé. Se você olhar o capítulo 11 de Hebreus inteirinho, você vai ver pessoas que tiveram fé no Senhor na caminhada e que venceram, foram colocadas aqui como pessoas modelo, exemplo. E o texto de Hebreus 12 fala assim, olha, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? São essas pessoas que já viveram a fé. Essas pessoas que já batalharam, já lutaram, já caminharam na sua jornada de fé. E a gente precisa olhar para elas e aprender com elas. Nós precisamos
colher delas aquilo que elas viveram, aquilo que elas fizeram, como elas reagiram no Senhor, na jornada, na corrida delas. E testemunha aqui é interessante, porque a ideia de testemunha poderia ser alguém olhando para a nossa vida, mas na verdade a ideia não é essa. A ideia do texto é que a gente olhe para aqueles que já testemunharam, que já deram o seu exemplo de fé, o seu exemplo de vida. E essas pessoas aqui, essas testemunhas, foram homens e mulheres de Deus. Nós precisamos, como cristãos, queridos, olhar para trás. Quando eu digo olhar para trás, olhar para as Escrituras, olhar para a vida daqueles que foram grandes homens e mulheres de Deus na caminhada e aprender com eles. O testemunho deles, a vida deles estão registradas nas Escrituras para que a gente aprenda, para que a gente colha com eles também na nossa própria jornada. Então, meus queridos, aprendamos com isso, olhemos para aqueles que foram vencedores. Homens como Moisés, como José, Abraão, Isaac, Davi. Olhemos para pessoas que foram fortes, que foram grandes, que ensinaram um monte de coisa para a nossa vida. Mas entenda uma coisa, eles não foram perfeitos, não. Eles erraram. Se você olhar as Escrituras, vão ver que muitos deles erraram na caminhada da vida deles, em muitos aspectos. Mas foram pessoas que perseveraram, caminharam, continuaram na direção daquilo que o Senhor quer. E isso tem que servir de exemplo para nós. Aprender com eles. Há uma corrida, há uma jornada, e a gente precisa aprender com quem já vivenciou isso no Senhor, para que a gente possa, na nossa vida, ter esse exemplo, copiar e andar num caminho que é agradável a Deus e que é bênção na nossa corrida, na nossa jornada. Então olhemos para essa nuvem de testemunhas, olhemos para esses que já vivenciaram, que têm a nos ensinar sobre esse caminho de fé. Mas o segundo ponto é que o texto traz para a gente que a gente precisa se livrar do peso, se livrar do pecado, né? Nós precisamos nos livrar daquilo que atrapalha. Imagina só, você correr uma jornada, né? Uma jornada com peso no corpo, com uma mochila nas costas. Eu fico imaginando os meus 10 quilômetros hoje, né? Eu não me aventuro mais, porque há muitos pezinhos a mais hoje na minha vida para essa caminhada de 10 km, né? De 10 quilômetros. Espero poder voltar numa condição dessa em algum momento ainda, né? Mas a grande verdade é que correr com peso, com uma mochila nas costas, com peso nas pernas, correr com um monte de coisa que a gente dá valor, mas que não é prioridade. Correr a jornada cristã dedicando tempo, coração, em coisas que não são principais, que não são essenciais, que são desperdício, que são um atraso, muitas vezes, não vale a pena. Então a gente precisa, para essa corrida cristã de fé, tirar tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa caminhada. E às vezes tem coisas na nossa vida que não parecem ruins, que tem sentido, que são coisas boas, que são coisas de valor num ambiente comum, mas às vezes a gente coloca isso como tamanha prioridade na nossa vida que ela ocupa o lugar de Deus, que deve ser prioridade. Ela ocupa o lugar do nosso crescimento no Senhor, que deveria ser prioridade na nossa vida, e a gente deixa de caminhar. Então a gente precisa tirar esse peso. Né? Se livrar do peso, se livrar do pecado de forma mais profunda aí, porque tem coisas, escolhas, caminhos na nossa vida que são desagradáveis a Deus. O pecado que anda, né, caminhando conosco, a gente tem que brigar com ele, tem que vencê-lo, nós temos que nos livrar de tudo isso na nossa jornada. E entenda uma coisa, a gente não é perfeito como aqueles homens do passado, aquelas mulheres do passado não foram. Nós não somos perfeitos, nós vamos errar, mas a gente precisa combater isso. A gente precisa, quanto mais no Senhor estivermos, mais fortes estaremos para vencer nossas dificuldades na carne. Por isso que essa corrida, meus amados, é uma corrida em perseverança, porque o pecado parece que ele se levanta todo dia diante de nós. Nosso desejo, a nossa vontade.
E muitas pessoas se entregam aos prazeres da vida e deixam de vivenciar e crescer no Senhor. Então, precisamos disso na nossa caminhada, meus queridos. Precisamos nos livrar do peso, nos livrar do pecado, nos livrar de todo o atraso, de todo o empecilho, de tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada de comunhão, de intimidade, de amor a Deus, de dedicação ao Senhor. Colocar de lado tudo isso. Combater aquilo que atrapalha, aquilo que é duro sobre nós e enfrentarmos isso de forma firme, porque é essa a ideia da corrida aqui cristã. Porque às vezes a gente acha que a vida cristã, né, e eu vou falar aqui agora, né, uma defesa daquilo que nós cremos, né, numa fé reformada, que é a fé que nós estamos debaixo, né, inclusive essa camisa aqui, né, não sei se você vai ver aqui, mas está escrito graça, né, tem uma cruz e graça. Nós cremos, defendemos, através das Escrituras, que nós somos salvos pela graça. É graça, é favor de Deus. Não é pelo sacrifício, não é pelo esforço. Nós somos salvos pela graça. Mas quando salvos, inseridos numa jornada, numa caminhada, em que a gente corre, em que a gente se empenha assim, em que a gente batalha assim, para viver nessa corrida que o Senhor nos colocou. Então a gente precisa tirar esse peso. A gente precisa jogar fora tudo aquilo que está atrapalhando. Olha para a sua vida, né? Olha para a sua vida, olha para a sua casa, olha para a sua vida profissional, olha para os seus relacionamentos, olha para o seu olhar para as coisas, a sua interação com a tecnologia, olha para todas as coisas que envolvem a sua vida e veja e descubra, né, o que você tem pensado, o que você tem sentido, o que você tem falado, o que você tem feito, se isso é desagradável a Deus, se isso não está em conformidade com a palavra de Deus, você deve se despir disso, tirar isso, jogar fora isso, combater isso na sua própria vida. Para quê? Para que essa corrida seja mais leve, para que essa corrida seja mais tranquila. Porque quanto mais peso colocamos, quanto mais pecado nós nos envolvemos, né, mais pesada se torna essa corrida. Então, meus queridos, olha só. Né? Olhar para as testemunhas e aprender com eles, que não foram perfeitos, como nós não somos, mas tem muito a nos ensinar. Olhar para as Escrituras, olhar para os heróis da fé, aprender com eles, mas também, né, nos despirmos dos pesos, dos pecados que rodeiam a nossa vida, que atrapalham a nossa vida. E você sabe aquilo que você tem feito que é desagradável a Deus. E a maravilha que nós temos é que em Cristo Jesus nós podemos nos arrepender de forma sincera e retomarmos uma caminhada de intimidade e santidade com o Senhor. Então, deixa tudo de lado. Se tem coisa atrapalhando a sua vida, ore, peça perdão, confesse. Todos nós temos que fazer isso. Senhor, isso me atrapalha. Senhor, isso tem me afastado de Ti. Senhor, isso tem feito com que eu envergonhe o Seu nome. Pai, tem misericórdia da minha vida, me ajuda a vencer isso que está dentro de mim. E a gente caminhar insistentemente, aprendendo do Senhor, sendo alimentado pelo Senhor, tendo intimidade com o Senhor, para vencer todo esse peso, todo o pecado que está atrapalhando a nossa jornada, a nossa corrida. Então, o segundo ponto é esse. Despir-se dos pesos, dos pecados, né? Jogar fora. Enfrentar. Colocar de lado. Para que a gente corra suavemente no Senhor. Mas há um terceiro ponto, meus queridos, e primordial e essencial nesse texto, sobre essa corrida. Porque eu disse atrás, olhar para as testemunhas, aprender com eles, mas eles não eram perfeitos. Mas agora eu quero dizer para você que o maior exemplo, o melhor corredor é Jesus. E ele sim foi um perfeito corredor. E ele sim é perfeito na sua essência. E com ele nós devemos aprender. O texto fala assim, olha, no verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Em Jesus nós somos chamados à fé. Em Jesus nós somos conquistados na graça
de Deus, no amor de Deus. Em Jesus nós somos levados à vida com o Senhor. Em Jesus nós somos levados à intimidade com Deus que outrora estava distante de nós. Em Jesus, meus queridos, olha só, nós temos o modelo, o exemplo, o caminho que nós devemos seguir na nossa corrida de fé. Por isso que o autor de Hebreus fala, olhando firmemente, ou seja, não é para olhar de forma tranquila, não é para olhar distante, não é para olhar desviando o olhar para as outras questões do mundo, desviando o olhar para as outras questões da vida, mas olhar firmemente para Jesus. Não é olhar para o seu problema, não é olhar para a sua luta e ficar com os olhos ali, lacrimejando, chorando, desanimando, mas olhar para Jesus, onde há esperança, para Jesus que conquistou para nós a vitória e a eternidade com Deus, olhar para Jesus que com a sua vida deixou um legado, um caminho para o seu povo, para os cristãos andarem e caminharem, olhar firmemente para Jesus, para a obra dele, para a vida dele, para a pessoa dele, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E o texto continua dizendo, olha só, o qual em troca da alegria que estava proposta a ele, olha só, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Suportou a cruz por nós pecadores. Ele é o melhor corredor. E eu e você precisamos olhar para ele. Num tempo de dificuldade e luta que enfrentamos, nós não podemos ter na nossa vida uma jornada, uma caminhada sem esperança, sem ânimo, sem força na caminhada. Nós precisamos correr. Tem muito cristão querendo andar. Tem muito cristão, quando olha para a vida, ele quer levar de boa. A vida cristã eu vou levar tranquilinho, eu vou levar aqui devagarinho. Não, é uma corrida, meus queridos. E precisa de dedicação. É uma corrida que precisa de nós um olhar para o lugar certo, porque quando eu olho para Jesus, eu tenho a perspectiva correta da vida. Quando eu olho para Jesus, eu vejo tudo aquilo que me dá esperança e força para a minha própria corrida. Quando eu olho para Jesus, eu tenho um caminho para enfrentar meu pecado, para eu retirar meu peso. Quando eu olho para Jesus, eu encontro tudo o que eu preciso para essa corrida. Então, olhemos para Jesus, olhe para Jesus. Caminhe com Jesus, correndo, com um olhar para ele. Olha, Jesus, eu quero ser como o Senhor. Olhe para Jesus. E o texto, verso 3, ele fala algo interessante para nós. Diz assim, olha, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Jesus, que encontrou muitos obstáculos, muita oposição, ódio, ira. Encontrou pessoas que o humilharam, encontrou pessoas que o machucaram, encontrou pessoas que o envergonharam diante da pessoa que ele é. Mas ele suportou tudo isso contra si. E aí o texto fala, o autor de Hebreus termina dizendo, esse trechinho dizendo, olhe para ele, pense nele, observe ele, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Entenda isso, queridos. É uma coisa que a gente tem que trazer todo dia para a nossa vida. Porque se eu olhar para Jesus, se o meu olhar estiver fixado em Jesus, meu olhar não vai ser um olhar de alguém desanimado, não vai ser o olhar de alguém que está desistindo, não vai ser o olhar de alguém que não tem esperança, não vai ser o olhar de alguém que não tem força, mas um olhar daquele que sabe da onde vem tudo isso que eu disse: esperança, força, direção, consolo, cuidado, proteção. Tudo está em Jesus. Então olhe para ele, pense nele.
Se volte para Ele, busque Ele na sua vida, porque Ele é o autor e consumador da fé, Ele é o maior exemplo, o maior modelo para a nossa corrida cristã, para a nossa jornada de fé, que deve ser vivida com perseverança. Eu vou voltar lá na minha corrida. Eu não sou exemplo de corredor, não, certo? Mas eu quero dizer para vocês assim, foi gostoso, foi muito bom aquela experiência daquela corrida, poder cumprir aquilo. Teve momentos que parecia que eu não ia conseguir, que eu achei que eu ia desistir. Mas foi legal, foi gostoso, foi prazeroso chegar no final trotando, né? O quarto de trás para frente, né? Aguentei muita gozação da turma dos amigos nessa época, muita. Mas no final, eu tive aquela sensação prazerosa. Que legal, que experiência, né? E hoje eu brinco com alguns. Olha, eu tenho a medalha, você tem uma, né? Eu brinco com alguns ainda. Mas a grande verdade é que o final da corrida cristã não é uma medalhinha dessa. Isso aqui é o que não tem valor nenhum. Isso aqui é só um contexto, uma etapa da vida, uma coisa para me alegrar, para brincar. Somente isso. Mas a corrida cristã tem algo especial, maravilhoso, majestoso me aguardando no final. E nessa corrida eu quero perseverar muito mais do que na outra. Nessa corrida eu quero me dedicar muito mais do que na outra. E eu queria convidar você a olhar para Jesus nessa corrida, sendo fortalecido, sendo reanimado. Eu sei que eu também passo por dificuldades, eu também tenho os meus pecados, as minhas quedas, eu também tenho os meus desânimos na vida, mas quando a gente se volta para Jesus, a gente recupera, a gente é lembrado sobre todas as coisas maravilhosas que há nele. Então que Jesus abençoe sua vida, sustente e te ajude nessa corrida cristã a cada dia, porque essa corrida com Ele é bênção. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Quero orar por você. Pai de amor, muito obrigado, mais uma vez, porque a tua palavra é rica, é abençoadora e é tremenda para a nossa vida. Que a gente possa aprender na sua palavra, Deus, com os heróis da fé, mas que a gente possa aprender na sua palavra mais ainda com Jesus, que é o modelo supremo, o maior exemplo da caminhada cristã, da caminhada que agrada o Senhor, da caminhada que é bênção, dessa corrida cristã, dessa jornada que agradava aos teus olhos, Pai. Então, que sejamos fortalecidos em Jesus. Nós que possamos ser lembrados e restaurados e animados a cada dia em Jesus, ó Pai. Aqueles que estão caídos, enfraquecidos, que o Senhor os levante, Pai, os anime. Aqueles que estão perdidos nos seus pecados, ó Pai, que o Senhor quebrante esses corações e que eles se sintam, Senhor Deus, tocados e arrependidos, ó Pai, e se voltem ao Senhor novamente, ó Deus. E aqueles que estão longe do Senhor, porque nunca tiveram vida contigo, que a tua graça envolva, alcance, que a tua misericórdia transforme e traga cativa ao Senhor para essa corrida, juntamente com nós, ó Pai, conosco, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ensina-nos, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe o vídeo e que o Senhor guarde você, seu coração e sua família.